Senhores deputados, com a devida anuência e o respectivo silêncio na sala, vamos então dar início à segunda audição ainda dentro do primeiro ponto da ordem de trabalhos, com a Associação Nacional de Imprensa Regional, que cumprimento desde já, na pessoa do Sr. Presidente da Direção, Dr. Eduardo Costa. E, relembrando a grelha de tempos, será feita a apresentação do requerimento pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, até 5 minutos. A entidade terá 5 minutos para a resposta e depois iniciamos a segunda ronda, com 4 minutos a cada um dos grupos parlamentares presentes e dará um direito de resposta até 30 minutos após o somatório dos grupos parlamentares, uma segunda ronda de 2 minutos para cada um dos senhores deputados. Senhores deputados, eu vou ser um pouco intransigente na questão da segunda ronda. Peço que os grupos parlamentares inscrevam a segunda ronda até ao final da primeira. Quem não se inscrever, guardará para outro dia e para outra oportunidade a sua intervenção. E assim sendo, dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para apresentar o requerimento até 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo mais uma vez, às senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também aqui os representantes da Associação Nacional de Imprensa Regional. Agradecer a vossa presença e um enquadramento muito breve, porque penso que não há necessidade de sequer tomar os 5 minutos que temos disponíveis. Efetivamente, o Governo apresentou a proposta de Lei 25 no final do ano de 2024, visando proceder à alteração do regime jurídico das autarquias locais, introduzindo modificações que são relevantes no regime da publicidade das deliberações tomadas pelos órgãos autárquicos. Esta proposta estabelece a obrigatoriedade de publicitação das deliberações autárquicas através de plataformas digitais e meios de comunicação social, abrangendo o reforço da publicidade dos contratos celebrados pelas autarquias locais. Como já tive a oportunidade de dizer também anteriormente, esta proposta tem 2 objetivos centrais, permito-me sintetizar. Por um lado, fomentar e promover a transparência e através da publicitação e divulgação das decisões dos órgãos das autarquias locais e, por outro lado, também ser uma forma de apoiar os órgãos de comunicação social, tendo em conta a sua importância no país, na nossa democracia, para assegurar a pluralidade de opinião e até de comunicação daquilo que se passa em todo o país, particularmente a nível local e regional. Nós sabemos que, efetivamente, já havia a Lei 75 de 2013, do regime jurídico das autarquias locais, que assim previa. A verdade é que ao longo de uma década isso não foi regulamentado e, portanto, aquilo que se pretende com esta nova lei, fazendo uma atualização da anterior, com algumas alterações que me parecem relevantes, mas que não vou ser agora exaustivo, aquilo que se pretende é que, efetivamente, esta lei possa ser aplicada e, portanto, ser implementada com a devida regulamentação através de portaria, que, oportunamente, tão cedo quanto possível, assim se espera que o Governo proceda. Em todo o caso, esta é uma oportunidade também para nós ouvirmos as associações e as entidades representativas do setor, no sentido de perceber se efetivamente consideram que esta proposta de lei é importante, se pode significar um apoio relevante também para os órgãos de comunicação social e, eventualmente, se sugerem alguma alteração que ainda possa ser introduzida no sentido do seu aperfeiçoamento e melhoramento. Sr. Presidente, portanto, o enquadramento do requerimento é este e, no fundo, era isto que gostávamos de ouvir relativamente à entidade, neste caso aqui convidada para esta audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Araújo. E assim sendo, dou a palavra à Associação Nacional de Imprensa Regional, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Eduardo Costa, que terá até 5 minutos para responder à entidade requerente. Obrigado, Sr. Presidente. Temos connosco um jornal fundado por Egas Muniz em 1901, Conselho de Estarreja, um colega do Jornal das Caldas, Dr. Salvador, tem 32 anos, Correio das Meias, com 102 anos, que aqui estamos a representar. A ANIR é uma assessora da Associação Portuguesa de Imprensa Regional, nascida em 89, uma dissidência da Associação Nacional de Imprensa Não Diária, que, enfim, conflituava interesses com a imprensa regional e a imprensa nacional,
hoje a API, que nos damos bastante bem, mas com interesses diferentes, e foi criada a ANIR depois da API, o Presidente ter falecido, e criámos a ANIR como mais fácil de continuar. Eu era Vice-Presidente, passei depois a ser eleito Presidente depois do seu falecimento. A dados de 31 de dezembro, a ANIR conta com, em dezembro, os sócios que não pagam até o ano anterior são suspensos, não são cancelados, não são suspensos, tem 187, representa 187 jornais, portanto é a maior associação mais representativa do setor, já que a API também é bem representativa, com 130 jornais de apresentação. Em dezembro elegemos novos corpos sociais e pela primeira vez 38 órgãos sociais representam todos os distritos do país, incluindo as ilhas, onde vamos ter uma delegação. Pela primeira vez conseguimos este feito de todo o país estar devidamente representado. Quanto ao assunto que aqui nos traz, gostaria de, muito rapidamente, dizer o seguinte. No segundo governo do Partido Socialista, nós levantámos a questão desta portaria, da falta deste não cumprimento da lei pelas autarquias, porque nós andávamos a tentar perceber porque é que as autarquias não cumpriam. Até que houve um diretor nosso, que é advogado, que descobriu um parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses de 2015, salvo erro, que dizia que as autarquias não estavam obrigadas enquanto não saísse a portaria que regulava os preços. Nós fizemos sentir isso ao Sr. Secretário de Estado, na altura, Nuno Artur Silva, que imediatamente nos agradeceu, começou a tratar o assunto e depois, com a queda do Governo, escreveu-nos a dizer que, agradecendo ter-nos alertado, porque o Governo não tinha esse conhecimento, disse que, não obstante, e como é do vosso conhecimento, este Governo Constitucional irá cessar brevemente as suas funções, pelo que a vossa preocupação será transmitida ao assessor da respectiva pasta para que possa agilizar a publicação da portaria. No governo seguinte, o ministro Adão e Silva pegou no assunto, criou no seu gabinete um grupo de trabalho, que, em conjunto com a ANIR, criou essa portaria, juntamente também com a presença do Conselho de Ministros. Criámos essa portaria em conjunto, ela estava pronta no governo, na pasta do Sr. Ministro para ser despachada quando o Governo cai também, e o Sr. Ministro escreve-nos a dizer, nós pedimos mesmo assim ao Sr. Ministro que passasse a portaria, sabíamos que estava no seu gabinete para ser despachada, e ele diz, atento exposto, informamos que esta matéria, incluindo o projeto de portaria em causa, serão reservados e incluídos na pasta de transição entre o atual e o futuro gabinete. A portaria estava pronta para ser publicada se o Governo não tivesse caído. E esta é a história desta portaria, que no Governo a seguir, nós naturalmente voltamos à pressão ao Governo, e o Sr. Ministro, neste caso, o que titula as autarquias, entendeu que a portaria não era viável pelo custo que teria para as autarquias. A lei previa, a portaria anterior previa que as deliberações fossem publicadas na íntegra, isso era um custo elevado para as autarquias, o Sr. Ministro entendeu e disse-nos em reunião que 3 linhas por cada deliberação eram suficientes, ele tinha sido Presidente da Câmara, achava que 3 linhas por cada deliberação era suficiente, pelo que não iria subscrever uma portaria que onerava imenso as autarquias locais. Nesse sentido, não descurando a transparência dos atos, acordou-se em 3 linhas, com um QR Code, para permitir a cada cidadão, sabendo o que está lá, se é do seu interesse aquele assunto, poder, com QR Code, aceder ou não àquela deliberação, porque se não souber se está alguma coisa do seu interesse, ele não vai aceder às deliberações, porque senão tinha que ter uma agenda para aceder a todos os sites que existem neste país que podem ter interesse. Encontrou-se essa solução, a ANIR concordou com ela, as outras associações, pelo menos a API também, e começámos em conjunto a trabalhar, por pedido do Governo, nessa matéria, na tabela, na lista de jornais, etc., etc. E é isto que nós aqui estamos. Agradecemos imenso a todas as palavras que foram preferidas na sessão que aprovou. Transmitimos aos nossos sócios essas palavras que, de facto, são dignas e são elogiosas e justas. Esperamos o que espera a imprensa e tem-nos escrito e telefona-nos quase todos os dias, não quase, todos os dias temos sócios com quem falamos a perguntar quando é que sai a portaria. A única coisa que nós pedimos é que esses deputados aprovem rapidamente essa portaria. Não temos mais nada a pedir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou agora iniciando a primeira ronda. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Jorge Botelho tem a palavra até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Associação Nacional de Imprensa Regional, o Sr. Presidente Eduardo Costa, muito obrigado por estarem presentes. Saudar os senhores deputados. Em primeiro lugar, gostava de recuperar aquilo que acabou de dizer sobre a história da portaria e sobre a história deste diploma. Referiu que no segundo governo do Partido Socialista
fizeram um trabalho articulado para que esta portaria, o Governo caiu, como sabem, com uma moção que não passou, mas há aqui uma questão importante, que este governo, este segundo governo do Partido Socialista, foi o governo do Covid. E isso quer dizer que, apesar do Covid, até houve uma medida na altura de 20 mil euros para investimento na imprensa regional, que foi uma coisa diferenciada naquele tempo difícil que estávamos do Covid. Até aí o governo do Partido Socialista trabalhou nesta matéria. Não foi possível concretizar, o governo caiu, paciência. Agora também falou, voltámos a um terceiro governo do Partido Socialista, foi o governo de maioria absoluta. O que é que aconteceu? Estava a portaria praticamente feita com a vossa intervenção. Feita com a vossa intervenção. E o que é que aconteceu? Ora, azar dos Távoras, acontece a demissão do Sr. Primeiro-Ministro, dissolução da Assembleia da República, numa interpretação que o Sr. Presidente da República teve para a dissolução da Assembleia. Conclusão, a portaria foi para a pasta de transição. Para que toda a gente que ouve lá em casa, o que é uma pasta de transição? É um conjunto de diplomas, estão feitos ou praticamente prontos, que o anterior governo passa para o governo a seguir, para que, se quiser e tiver interesse, possa prosseguir aquela iniciativa legislativa para não perder tempo. Por isso, olha, o Sr. Deputado ainda há bocado perguntou o que é que fizemos nos 8 anos, a resposta, veja lá, veio logo na reunião seguinte, é que nos 8 anos trabalharam para a portaria. A portaria é de aprovação do Governo. Eu espero que a PPL que estamos a falar, que é uma iniciativa que nós saudamos, que apoiamos e que queremos, obviamente, que na vertente apoio à comunicação social local, que é muito importante para o regime democrático, para a formação de novos jornalistas, para a formação de públicos, para a qualidade da nossa democracia, para o escrutínio público que os jornalistas devem ter em relação à atividade autárquica e também para a questão dos autarcas reconhecerem o papel da publicidade dos atos, que é muito importante, que não só pelos meios que já fazem, mas, por outro lado, também para que este escrutínio seja feito num regime democrático local, que é onde tudo, digamos, começa, se formos pensar numa coisa em cascata, de uma solução de baixo para cima ou de cima para baixo, é como quiser. O que nós saudamos é o diploma. Obviamente este é um diploma importante, é bom que os meios de comunicação social tenham meios e é bom que a democracia funcione num escrutínio total de transparência e os jornalistas têm um papel muito importante, não pelas coisas negativas que às vezes acontecem, mas acima de tudo pela investigação e a disseminação de informação de qualidade, certa e verificada pelas fontes, que é muito importante. A última nota que eu queria dar, obviamente, é, saudando esta iniciativa, obviamente estamos preocupados com a portaria, que é uma iniciativa do Governo. Isto aí esperamos nós que ela seja o mais rapidamente possível, porque as reservas, é como nós interpretamos o Partido Socialista, que saudamos a iniciativa, há sempre reservas quando entramos no campo do desconhecido, quanto é que custa um conjunto de medidas sobre as publicações obrigatórias. O custo conhecido, a priori, sobre a forma de portaria, daquilo que é o custo da democracia e da participação e da publicização dos atos, temos todos a ganhar e que seguramente, sendo uma coisa discutida entre os parceiros e as pessoas que aqui estão, como diz o outro, é toda a gente a ganhar. Ganham as autarquias porque publicitam melhor os seus órgãos, ganham os meios de comunicação social porque têm a dupla vertente, conseguem desenvolver capacidades e fomentar jornalismo e fazer o seu trabalho, e obviamente que é o bem de todos ganhar a democracia que tão difícil foi conquistar depois de 25 de abril de 74 e que nós queremos saudar porque temos que regar todos os dias. A democracia tem que ser regada, cuidada e tratada e combater a desinformação, a maledicência e a má língua que por aí vai. Muito obrigado. Muito obrigado. De preferência, dentro do tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra assim ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, creio que será o Sr. Deputado Ricardo Araújo. Obrigado, Sr. Presidente. Tem 4 minutos. Serei muito breve, porque na intervenção de enquadramento já apresentamos, penso que, os pontos principais deste requerimento, mas gostava, ainda assim, de deixar 2 notas muito breves. A primeira é que, apesar da importância e da relevância da portaria, como é evidente, que é fundamental para a aplicação da lei, esta lei não se limita a copiar a anterior e, por isso, ser uma proposta de lei nova e que introduz algumas alterações que são de grande relevância, nomeadamente o alargamento aos órgãos de comunicação digitais,
às rádios através das páginas da internet e a possibilidade também de incluir, digamos, os órgãos de comunicação social locais e regionais, que sejam semanários e creio que também com publicação mensal. Portanto, entre outras alterações, importa dizer que esta proposta de lei é de facto nova e introduz alterações que são relevantes face à anterior. Segunda nota, relativamente à portaria, que, como já dissemos e estamos de acordo, é fundamental para a implementação desta lei e a sua boa aplicação, eu não posso deixar de constatar, Sr. Deputado, com a simpatia toda que me merece, mas, de facto, tentar justificar com o Covid ou com a transição entre governos terem demorado 8 anos para apresentar uma portaria, não deixa de ser irónico ou, pelo menos, enfim, temos que alargar bem o espírito da nossa compreensão para podermos aceitar esse argumento. Porque 8 anos para elaborar esta portaria, passando por 2 governos, e agora dizer isto estava mesmo prontinho e ficou na pasta de transição. Mas estava prontinho, mas demorou 8 anos. 8 anos, Sr. Deputado. 8 anos. Mas a verdade é esta. A verdade é que os senhores, em 8 anos, não conseguiram aprovar a portaria e implementar esta lei. Esta que é a verdade. E aquilo que eu espero, para terminar, é que, efetivamente, este Governo não demore 8 anos para aplicar esta portaria e que este Governo, seguramente, não vai passar para o próximo Governo, nem vai precisar deixar isso na pasta de transição. Aquilo que devemos exigir, e cá estamos também, os deputados na Assembleia da República, precisamente para exigir que esta portaria seja implementada com a maior brevidade possível, estando hoje muito convencido que seguramente não vão ser necessários 8 anos, nem 2 governos, para que esta lei possa ser implementada através de portaria. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro. Até 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um agradecimento especial à ANIR por estar aqui presente hoje nesta comissão. Ao contrário de quem me antecedeu, o Chega nunca esteve no poder. Assistimos agora aqui uma passagem de culpas, mas se fizermos uma pequena análise, o que é que o PS e o PSD quiseram fazer? Foi, não apoiando a imprensa local, os jornais e as rádios foram fechando, e agora vai-se fazer esta portaria que Deus Nosso Senhor tem, a ver se nós a passamos a ter, e já há muito menos, eu sou de um distrito, que é o distrito de Castelo Branco, há concelhos que não têm um jornal, não têm uma rádio, não têm nada. E foi o que estes senhores que me antecederam conseguiram fazer, foi acabar com a imprensa local. Se não acabaram com ela, como vocês bem sabem, por muitos associados vossos, conseguiram dominá-la, controlá-la. Eu hoje de manhã estive numa reunião da Assembleia Municipal que é transmitida online. Penso que havia 1 ou 2 jornalistas no público e não esteve lá o tempo todo. Ou seja, não há sequer esse cuidado. Até estava a pensar que valia mais a pena pagar a senha de presença aos jornalistas locais para lá estarem do que a alguns senhores deputados municipais que lá vão e nunca dizem nada. Era um cuidado que se podia pensar em ter, mas não é nesse tema que estamos aqui a falar agora. Mas realmente isto foi um passo-a-culpa entre o PS e o PSD, que o que quer não é informar, mas é controlar a informação e escolher qual é a informação que passa para o público. E, efetivamente, 3 linhas para cada deliberação, se calhar para algumas deliberações até são linhas a mais, agora para outras é claramente insuficiente. Depois ainda quando estamos a falar de públicos que são info-excluídos, ou como por exemplo no meu distrito, nem sequer há rede de telefone, como é que depois vão ver com o QR Code o que é que aparece? Aqui a minha questão, acho que era bastante importante para nós termos essa noção, é se vocês têm algum estudo que diga qual vai ser o impacto nas vossas receitas ou nas receitas dos vossos associados e também aqui entre concelhos de baixa densidade e concelhos de maior densidade, qual vai ser aqui o impacto nas vossas receitas se esta PPL avançar, se vai realmente ter uma influência e vai fazer com que haja rádios e imprensa local que não vai fechar, ou se realmente é um valor insignificante e estamos todos aqui a ter uma grande discussão por uma migalha que vão receber. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
aqui cumprimentar a Associação de Imprensa Local. Nós temos tido, ao longo dos últimos anos, uma grande discussão sobre quais são os melhores mecanismos para apoiar a imprensa local e a imprensa regional. A questão da publicidade institucional é incontornável sempre que fazemos esta discussão. O Bloco de Esquerda tem, aliás, uma proposta sobre isso, que envolve a Santa Casa da Misericórdia, a prevenção dos riscos do jogo e uma série de outras propostas que envolvem o aumento da publicidade institucional. Sabemos que, se por um lado se por um lado prever a publicidade institucional das autarquias na imprensa regional e local é uma fonte de financiamento absolutamente essencial, por outro, quando ela se torna a única fonte de financiamento, acaba por ser um risco de dependência de uma autarquia que facilmente tenta, ou poderá tentar, ou vir a tentar condicionar dessa forma a existência ou não existência de imprensa regional que lhe seja favorável ou desfavorável. Desse ponto de vista, a obrigatoriedade de publicidade institucional relacionada com os fundos europeus era uma matéria que eu acho que é favorável e que deve ser observada, porque é publicidade institucional à mesma, mas retira o peso diretamente das autarquias. A minha pergunta principal tem a ver, eu estava aqui a tentar ler o relatório da ERC, mas não tive tempo para o ler todo, ele é um relatório muito extenso. A minha pergunta principal é, da vossa perspectiva, existe transparência e igualdade e rigor e isenção na forma como as autarquias fazem a distribuição da publicidade institucional, independentemente do modo como ela vai ser feita, ou seja, com os editais todos ou com o QR Code, existe essa isenção e imparcialidade, ou é necessária mais fiscalização a esse nível para garantir que há uma igualdade na distribuição dessa publicidade institucional? Essa era uma das questões, ou a principal questão que eu vos queria colocar, sendo que depois, obviamente, há outras questões que têm vindo a pôr. Eu não tenho estado em continuidade aqui porque o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que tutela a comunicação social, está noutra comissão e eu tenho estado a tentar fazer piscinas. Portanto, se alguma destas questões já foi abordada, peço desculpa, mas é uma das questões que eu tenho mais curiosidade. Obrigada. Muito obrigado. Concluía assim, deixar esta nota, que estando a decorrer várias audições ao mesmo tempo e com a presença de membros do Governo, existe sempre alguma dificuldade em gerir as presenças dos grupos parlamentares, nomeadamente os de menor representatividade.